Fala galera, Breedercast no ar, mais um episódio. Meu nome é Thiago Grande, sou fundador da Breeder Educação e hoje estamos aqui recebendo Rodrigo Cury. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço o convite de estar aí participando dessa iniciativa que é super, super bacana e já começou super bem ali com um grande nome do primeiro convidado, então foi o Sobs, né? Então agora estou muito contente aí de participar junto e de poder contribuir um pouquinho. Massa, show de bola. Vou apresentar o nosso convidado, tem até colinha, gente, só até colinha. Rodrigo Cury, hoje ele é especialista de inovação da Fruc, conselheiro da AP Design, formado em Design pela URGS, pós-graduado em Sustentabilidade, ESG. E olha só, há mais de 10 anos liderando estratégias e projetos de inovação, várias premiações, reconhecimentos nessa área. Então hoje nós vamos, o papo hoje, gente, é sobre inovação. Vamos falar um pouquinho sobre inovação, vamos entender mais. E aí, como eu digo, né, eu tô aqui, eu tenho o privilégio de ser um mentorado aqui. Então eu vou fazer as perguntas mais curiosas, né, para saber entender um pouquinho como é que funcionam essas mentes. Eu tenho adoração por entender como é que as pessoas pensam no negócio, né? Então, quando tu olha assim, caramba, como é que essa pessoa chegou nesse caminho? Mas, Rodrigo, pra gente começar aí, conta um pouquinho, cara, quem é o Rodrigo, como é que hoje aqui, né, faz essa biografia, né, o estado atual do Rodrigo, mas como é que o Rodrigo chegou a esse estado atual? Esse é o lado A da biografia, né? Tudo que deu certo. Mas, enfim, sou formado em design de produto. Sempre tive uma curiosidade, fixação por criatividade desde pequeno, assim. Não sabia que isso poderia me remunerar em algum dia. E quando eu conheci a faculdade de design, assim, foi como ver o mar pela primeira vez, assim, porque tu conhece um mundo onde o processo criativo, onde tu tem uma orientação, né? Tu orienta a tua criatividade para resolver problemas. E aí tu abre uma dimensão que não existia antes, né? Pelo menos para mim. Então isso foi muito, muito motivador, assim. E aí eu, que era um péssimo aluno, por uma série de motivos, era muito focado em música, canhoto, então a carteira da sala já não era legal para mim e tal. Eu não fui muito bem na escola, mas quando eu cheguei na faculdade, cara, é isso. E aí eu comecei a estudar muito design, a me aprofundar muito no conhecimento. E aí comecei a escrever alguns artigos, comecei a ter um lado meio acadêmico, assim. E um belo momento mudei. Professores que eu admirava muito, assim, eles saíram da faculdade que eu tava. E aí naquele ímpeto, assim, então eu vou sair também. E daí abri um extra vestibular ali pra URGS. E aí eu cursei. E comecei a cursar a faculdade de design da URGS. E aí eu entrei numa fase diferente, assim, porque era um curso completamente diferente do que eu estava fazendo. É um curso da outra universidade, ele era muito criativo, processo criativo e tal, e na URGS já era uma parada mais técnica, eu tinha cálculo, mecânica, junto com a engenharia, era uma outra pegada. E aí eu fiquei meio deprimido, assim, meio mal, e aí eu comecei a querer voltar toda aquela construção ali que eu tava fazendo de entendimento do design, todo esse ecossistema. Daí eu comecei a empreender uma marca que é a Preza, que é uma fábrica que começou com uma fábrica de óculos, porque eu resolvi que eu queria juntar coisas que eu gostava de fazer. Não era empreender, não era o fim, né? E foi algo natural que aconteceu, mas eu queria validar se eu poderia fazer um óculos de madeira. E eu não tinha background de marcenaria, não tinha de ótica também, nunca tinha falado com um técnico em ótica. Então foi um processo bem empreendedor, assim, de validar hipóteses, analisar mercado. E aí as coisas começaram a acontecer, isso foi em 2012. E aí a gente teve toda uma jornada de empreendedorismo, assim, com investimento, com tração no mercado, com parcerias com grandes marcas, aí vieram os reconhecimentos. Aí quando vem reconhecimento, vem televisão e coisa, e aí a tua família começa, tá, mas o que você tá fazendo aí? O que é isso aí que você tá fazendo? Então as coisas começaram a acontecer. E aí eu me apaixonei pela inovação. Acho que foi desde aí, não era o produto, né? Tanto é que depois a gente virou uma consultoria de economia circular, porque o óculos de madeira, na verdade, o formato era a circularidade, né? A gente usava resíduo de indústrias de móveis. Então a gente pegava lá na Serra Gaúcha, a gente pegava os resíduos da indústria moveleira, que é uma madeira muito boa, e tinha uma produção, então, uma pequena escala,
dos óculos ainda era super artesanal, tinha uma dificuldade de crescer e de escalar e tal, porque era artesanal e teria que ser, era numerado e feito à mão e tal. E aí depois a gente usou essa mesma lógica para empreender uma consultoria de economia circular. Daí a gente teve parceria com grandes marcas, né, como Uber, Três Corações, assim por diante. E aí foi minha paixão pela inovação. Então, quer dizer que eu consigo resolver um problema, né? Tem uma frase do Silvio Meira que é sobre a inovação é a criatividade que emite nota fiscal, né? E eu acho muito boa, assim, que é, cara, eu consegui resolver um problema de um ambiental ou de uma demanda de mercado, enfim, consegui empacotar isso numa marca, num produto, num serviço e consigo gerar nota fiscal com isso, né? Então, cara, esse é o meu negócio. Então, hoje, a minha paixão, assim, meu brilho no olho é muito por inovação corporativa. E hoje, atualmente, estou na Fruc, liderando aí a inovação, que é uma empresa que, uma marca que eu sempre tive muito carinho, assim, por ter um contato desde pequeno e enfim, então hoje estou num momento muito realizado, assim, de poder construir essa história da Fruc junto. Então, é muito legal, assim, ver toda a trajetória, assim, um pouquinho de cada etapa da minha trajetória conseguiu formar um profissional que pode apoiar aí diversos projetos de inovação que a gente está falando desde, cara, iniciativas pequenas ali com uma área específica até grandes movimentos corporativos, né? Então, isso é o que me fascina no meu trabalho. Que legal, aí tu trouxe a questão de ser uma marca, né? Falando da Fruc, né? Ser uma marca, tinha um carinho e tudo mais, né? A gente falou isso e me lembrei, cara, que essas marcas acabam tendo marcas na gente, né? Lembranças, memórias, né? Falou do Fruc, pra mim lembra a casa de vó. Casa da minha avó, que aquela tinha garrafinha... a garrafinha ali do Fruc, né? Coisa bem boa. Ah, festa de criança. Cara, alegria. Pra mim é alegria. E eu lembro que quando, acho que foi 2022, talvez, a Fruc fez uma parceria com a gangue, com roupas, assim. Roupas em comemoração a 50 anos da marca. E aí eu fui lá e comprei todas as peças da coleção. Olha, o pessoal aí, ó. Já puxaram puxaram. Pessoal da produção, ligeiro. Foi em tempo real, ao vivão. Ao vivo, cara. Isso aí faz ao vivo, ó. Méritos pro pessoal da Vencer Hub, hein? Vencer Hub matando a pau. Muito bom, muito bom. E eu comprei toda a coleção, cara. Então, antes de entrar na Fruc, eu já me vestia de Fruc, assim. E isso aí é o potencial de uma marca de fazer parceria também com em outros modelos de negócio, porque a marca tem uma reputação maravilhosa. Hoje é uma das marcas mais lembradas em diversas categorias de bebida, mas também que o público gaúcho tem mais carinho, né? Então, com vários reconhecimentos e tal. Então, isso me tapa de orgulho aí poder participar disso. Como é que é? Eu estava falando, né, um bastidor aqui antes de entrar, né, sobre fazer a gravação aqui do nosso podcast, sobre a questão da criatividade em si, né? E aí tava falando aqui, né, eu tava relatando, né, porque a minha formação, eu sou engenheiro de controle e automação. Então, até por ironia, né, do destino, eu sempre dizer o seguinte, né, eu vou para engenharia porque eu não sou bom com pessoas. E por ironia do destino, hoje, né, eu dou treinamento de gestão de pessoas, liderança, etc, né, são as ironias da vida. Mas, automaticamente, por ir para uma área exata, eu particularmente tinha muita dificuldade de olhar para essa parte criativa, assim, eu olhava, a minha parte criativa era de um jeito, a criatividade dentro das caixas da exata, né, então, e eu acho muito rico quando eu converso com pessoas que são do design, né, isso já abriu muito minha cabeça, assim, de olhar e assim, meu Deus, só que às vezes eu não entendo como é que uma mente dessa funciona, eu falo assim, meu Deus, tem um amigo... É diferente, né? Diferente. Tem um amigo que é muito criativo ali, meu Deus, cara, tu não fez isso em sã consciência. Não pode. Daí ele fica bravo comigo e diz, não, cara, isso aqui é técnica, né? Eu gosto muito do modelo mental, assim, de olhar um cara visual, assim, né? Então, do ponto A ao ponto B, a visão de engenharia, normalmente ele é linear, né? Vou do ponto A ao ponto B pelo caminho menor, mais rápido e mais curto. E já o pensamento de design, pensamento criativo, ele já vem numa espiral, porque tu diverge, converge, tu vai mais para fora, depois tu converge, define e vai
elaborando ali a estrutura do teu processo criativo, aí tem várias metodologias e formatos para estruturar esse processo, porque no fim do dia, se tu é contratado como designer para qualquer produto, tu precisa precificar o teu horário, então tu precisa saber quanto tempo que tu vai gastar, né, desenvolvendo aquele projeto e tal. Então ele é um processo criativo controlado e orientado, mas que ele tem que dar esse espaço para o novo, né? E a inovação, às vezes, ela surge ali de alguma coisa que tu não estava procurando e que tu, cara, fez uma relação, conectou com algum ponto que no caminho mais curto, às vezes, tu não conecta. Então, esse acho que é uma vantagem do pensamento de design. Não é à toa que, acho que uns 10 anos para cá, o design thinking tomou proporções no mundo dos negócios, né? Antigamente não se falava em design, nem o brasileiro entendia design, porque eu lembro que quando eu entrava assim num lugar que tinham pessoas mais velhas e tal, o que tu faz? Pô, eu trabalho com desenho industrial. Eu falava, não, eu trabalho com design. E daí a galera me olhava meio torto assim, desenho industrial. Ah, tá. Desenho industrial, já sei que é desenho industrial, tá, ok. Então eu tinha uma dificuldade até de explicar o que era. Hoje em dia não tem mais isso, né? Muito por conta desse design thinking, desse processo de criação, assim, que foi pro mundo dos negócios e que hoje tá começando a dominar o mundo da inovação também, assim. Então, que eu acho que a base do conhecimento de inovação é o design thinking, né? Legal. E como é que é hoje, assim, para ti? Né? Porque se a gente for pensar em formato de pensamento, nós temos inclusive a nossa mente tem a mente racional e a mente criativa, né? Duas mentes que estão ali. Então, aqui eu estava falando da minha mente que era mais orientada ao racional e aí a mente da criação, né? De o cara criar uma solução. Quando a gente entra numa empresa, a gente vai ter que, o designer vai ter que olhar, não pode ser só criação, né? Porque também tem que produzir. Ou seja, também vai ter que jogar um pouco para cá, para lá. Como é que é para ti, assim, chegar e, beleza, eu tenho a criatividade, vamos lá fazer, só que agora eu também tenho que ter, além de criar, eu também tenho a produtividade, ele falou assim, né, renovação, né, eu adorei essa frase, né, que é o design com... A criatividade que emite nota fiscal, né? Agora tem isso, né, tem a criatividade, mas também tem a razão, né, eu vou lá, eu não vou... Tenho que criar um negócio, mas eu poderia criar o perfeito ali que vai me demorar um tempão para fazer ou não. Agora eu já tenho um prazo, tenho que fazer, etc. Como criar dentro de um contexto que, né, também o pau pegando. Sim. E eu acho que é por isso que existem os métodos ágeis de criação, né? Tu tem ferramentas para acelerar a criatividade, porque não existe... tem que conduzir a tua criatividade para chegar naquela solução. Então, a inspiração é super importante. Tu precisa ter bagagem criativa, né? Hoje, na era das LLMs, né? Da IA, tu tem todo um modelo de linguagem e tal, que é uma bagagem para responder aquilo que tu está perguntando. O profissional de design, ele tem que ter isso na vida dele, assim. Então, se o cara vai para uma experiência de viagem, certamente isso vai impactar no negócio, na criação dele, na criatividade dele. Mas, no fim do dia, tu precisa não depender de inspiração. Tem que ter métodos para poder criar e chegar no resultado. E esse resultado ele tem que ser um resultado que responda aos requisitos, requerimentos técnicos ali do teu cliente, né? Seja ele um cliente interno, seja ele a tua empresa, o teu negócio, um projeto, enfim. Porque no fim do dia tu tem que emitir aquela nota fiscal, né? Tu tem que entregar esse projeto. Então não é diferente de uma visão mais artística, tu tem que resolver um problema para alguém. Então não é o teu problema, né? Então, às vezes tu tem uma solução criativa para ti que só funciona para ti. Então, quando eu acho que essa comparação assim de emitir a nota fiscal é justamente tu produtizar isso, empacotar a criatividade de um jeito que tu consiga vender isso ou gerar negócio a partir disso. Assim. Legal. E a conexão entre o design e a inovação, né? Tu comentou ali que pincelou ali a respeito disso, né? O design é a questão de solucionar um problema, né? E, enfim, conseguir produtizar, emitir a nota fiscal, etc. Mas queria que falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que tu enxerga isso, né? Como que o design, né? Toda essa bagagem está trazendo para ti, te suporta ao olhar inovação? O que eu vejo, assim, de grande valor que o design traz nesse pacote, né, de processo criativo, design thinking e tal, eu acho que tem o data driven, né? Eu acho que o design ele é people driven. Tu precisa, até tem uma metodologia para isso que é o human centered design.
que tu tem que colocar o usuário, a pessoa, no centro, né, como o usuário principal ali. Então, antigamente tu tinha ali o Ford começou a produzir o carro, e aí todo carro poderia ter a cor que tu quisesse, desde que fosse preto. Ah, boa, Né? Tem essa... boa. Mas, cara, será que Muito bom essa. Então, era um projeto feito para as restrições que existiam na época, ou para produtividade e tal. E o design ele traz uma abordagem que é colocar o ser humano no centro. Então, será que essa configuração, esse layout, essa garrafa, esse copo, ele tem a configuração para uso, para manipulação humana? Ou, não, é que a máquina que eu tenho aqui, ela só faz esse modelo aqui, vai ter que ser assim. Então, isso parece simples, né? Mas é transformador. Então, no momento que até a inovação, né? Por exemplo, lá na Fruc, que a gente traz um background de design, a gente olha para o consumidor, se for olhar para o cliente, para o comprador, para o cara que está lá comprando, para entender o comportamento dele de compra, e isso, aí tu coloca o cliente no centro. E aí tu fecha no caso da Fruc, tem toda uma estratégia de negócio com relação a isso, e que o design ele tangibiliza através de processo, método. Então hoje, trazendo o exemplo da Fruc, a gente tem um roadmap de entregas, projetos e funcionalidades com base no mapeamento de dores do cliente, porque a gente foi escutar o cliente, o comprador. A gente tem uma área de marketing que escuta muito o nosso consumidor e que tem insights incríveis de produto, né? Tem o Fruc Berga, as águas saborizadas da Água da Pedra. São insights que, cara, água em lata que não tinha aqui no Rio Grande do Sul e que, cara, tá conversando com saudabilidade, né? No caso da água saborizada, que substitui ali. Eu, quando faço um pós-treino, quando eu tenho... Cara, pra mim, ter na geladeira é água saborizada, porque é água com gás, mas tem aquele brilho, sabe? Então, isso é um comportamento de consumo que tá no plano. Tu tem que pescar isso e como insight, como tendência, mas num tamanho de empresa que a Fruc tem, tu precisa ter isso muito bem estudado e muito bem endereçado. Então, no momento que tu coloca o consumidor no centro, o cliente no centro, e não sem o feeling, porque a gente também tem um insight, tem um feeling que é super importante, porque não deixa de ser a tua bagagem ali, o teu insight, a tua intuição, que eu acho que é uma fase importante do processo criativo, mas no mundo dos negócios aí é data-driven. Aí tu tem que trazer dados e tangibilizar para tomada de decisão mais assertiva, assim. Então, quando tu coloca o background do design, eu acho que o que vem assim de mais valor é essa cultura de colocar as pessoas no centro. Seja o profissional, seja o cliente, seja o consumidor. Então, acho que é um pouco disso, assim, que... Aí tem vários métodos e estratégias, mas na essência eu acho que é colocar a pessoa no centro, assim. Muito bom, porque vamos pegar a essência do que é um negócio, né? Um negócio, a razão de existir é porque, teoricamente, né, tem um cliente que deveria estar ali no centro da operação, né, orientada a essa operação. Então, acho muito, muito legal essa visão, né, isso que tu trouxe, né, porque traz também um negócio que eu acho incrível, né, quando a gente olha para as coisas, e isso é um conceito, uma ideia que eu me apaixonei de uns anos para cá, né, que é o simples, né. O simples, ele é incrível, o simples, ele é poderoso, o simples... E aí eu perguntei aqui, né, para saber essa conexão, e a resposta veio a mais simples possível, mais simples no sentido de a melhor resposta possível, aquela que é simples, é o cliente e através disso que se parte, né, a inovação, se parte a estratégia do negócio, a empresa e tudo mais, só que às vezes com uma tendência que às vezes a gente tem de tornar as coisas complexas, né, isso acaba às vezes no fundo da fila, né, mas que o fato a simplicidade que eu digo assim, de ser a pessoa, tá ouvindo a pessoa, né, tá ouvindo esse meu cliente ideal, e que a partir dali que vem, né, não às vezes necessariamente o que eu quero para ele, mas o que ele às vezes está ali buscando, às vezes ainda nem sabe ainda o que quer, né, mas sim, isso é muito legal. E o que é inovação para ti? Tu deve ter uma vivência assim com lideranças e com várias pessoas. E eu vivo no mundo de inovação e tal, que a gente tenta teorizar a inovação, o que é, para onde vai, como é que funciona, quais são os tipos, categorias, incremental e tal. O que é para ti, assim?
Eu não sei se saber te dizer um conceito. Porque assim, eu inverti com aqui, né? Eu já palavras, inovei no podcast, né? Já inovou. Ah. Boa. Eu acho que é uma forma diferente de solucionar um problema. Assim, sem pensar em conceito, assim, até porque não é a bagagem, mas eu pensando assim como, né, como empresário, como pessoa que está trabalhando, que empreende e tal, eu vejo inovação como algo que tu está ou enxergando por uma nova ótica, solucionando um problema de uma forma diferente, melhorando alguma coisa de uma forma diferente. Na minha cabeça é isso. Não sei se eu tô no caminho. Perfeito. E eu acho que cada negócio tem que definir um significado. Porque tu tem um perfil tradicional, mais tradicional, menos tradicional, mais disruptivo. Tu quer mudar o teu negócio, o teu core business ou não. Então, acho que esse é um ponto, assim, o significado da palavra inovação, ele é um verbo, né, que vem de fazer algo novo, mas ele começa com um prefixo que é de dentro para fora, que é o in. Fui longe, né? Vim no latim agora. Mas isso é algo que é a origem da palavra e que faz todo sentido, assim, mas que no fim do dia, se no mundo dos negócios, né, se tu não quer mudar o teu core business, do ponto de vista de negócio, cara, não quero mudar meu core business. Não quero. Caneta Bic. Não quero mudar a caneta Bic, mas tem uma série de inovações que tu pode promover no negócio e fomentar que não mudem aquele core business. Isso é uma decisão de negócio. Agora, a gente tem vários cases aí no mundo de empresas que começaram com um modelo de negócio e foram se transformando porque tinha essa intencionalidade, né? Então, eu vou fazer o que faz sentido para esse mercado, para essa dor, para essa necessidade. Isso é daí de cada negócio, assim. Mas eu vejo muito que o significado da palavra e o teu time tem que estar comprado contigo. Porque se o teu viés é não mudar o core business, tem um lance da ambidestria, né? Que é tu fazer muito bem feito o teu core, mas também olhar para um futuro, olhar para uma áreas adjacentes aqui e daqui a pouco ter novos modelos de negócio que vão até acelerar ou disruptar o teu negócio. Mas são formatos diferentes, né? Tá da ambidestria. Mas é um pouco disso, assim, de tu também compreender o teu significado e colocar isso na cultura, no teu negócio, para as tuas lideranças, para que o bumbo toque no mesmo ritmo, assim. E aí eu vejo que isso tem um poder importante, assim, de engajar a liderança, colocar todo mundo na mesma página, se entender o que significa inovação e o que se quer com inovação. Muito legal, porque assim, acho que traz muito bacana essa tua visão, assim, né, de trazer também o objetivo ali de quem está conduzindo o negócio até onde ela quer ir, né? Então aí tem muita questão do perfil da pessoa que está conduzindo o negócio, né? Exatamente. Eu quero realmente ver ali no futuro vou eu mesmo tornar meu negócio obsoleto fazendo uma disrupção, uma inovação que vai matar até meu produto, meu negócio atual, pode ser. E às vezes vai ter a pessoa que vai estar ali com o negócio, não, meu negócio eu quero tradicional aqui, beleza, às vezes um pequeno negócio, médio negócio, vão tocar assim, só quero, de repente vou inovar alguns processos para melhorar alguns indicadores. Acho bem legal ter essa visão também, né, do empresário, do dono ali, e a questão que tu trouxe, né, de vender isso por time. Eu queria pegar... Sabe, só para concluir, assim, tem um ponto que na inovação, eu vou muito em evento de inovação e tal, e rola aquele negócio do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora daquele negócio. Então agora é IA. Como é que eu vou colocar IA no meu negócio? Como é que agora a robotização, né? Robôs humanoides. Como é que eu vou colocar um robô humanoide na minha linha de... Tem coisas que às vezes tu não precisa fazer. Tu não faz parte do teu negócio. Por que tu vai entrar numa tecnologia, fazer todo um projeto, investir grana e tal? Não faz sentido. Porque tu vai matar sei lá, daqui a pouco uma formiga com um canhão, assim, não tem por que tu investir naquele... Então eu vejo muito que, às vezes, nesses eventos de inovação, rola essa sensação, assim, tô perdendo o bonde, a coisa tá voando e eu tô ficando de fora. Então, acho que ter um entendimento do que é inovação, para que eu quero inovação, minimiza um pouco desse sentimento que todo mundo tem, assim, do tipo, cara, veio agora ChatGPT ou, sei lá, uma outra ferramenta que eu preciso entender.
sim, tem coisas que vão disruptar, vão transformar a tua atuação profissional, teu negócio, teu produto, mas tem outras que são hype. E aí a gente pode listar vários hypes, né? Ninguém fala mais em NFT, metaverso. Ela teve uma atuação ali específica, hoje já se entende que tem um valor ali num contexto, mas lembra do Fantástico falar assim, não, porque NFT agora, o quadro valendo milhões, que o Neymar comprou. Será que isso vai ser tão popular num curto prazo? E será que teu negócio precisa tokenizar tal coisa? Então são coisas que eu fico pensando assim de alinhar definições, que parece meio bobo, assim, cara, o que é inovação? E lá na Fruc, todas as áreas trabalham o significado de inovação para a área, para que a gente entenda aqui o que a gente está querendo com isso. E tem momentos diferentes, então é um pouco disso, só concluindo assim, um pouco dessa... Nossa, isso aí foi muito legal. Assim, como é que... Você agora abriu uma outra caixinha aqui. Então, lá na Fruc, vocês trabalham inovação. O que significa inovação para cada área? Para cada vertical, assim. A gente tem os workshops de inovação que todo ano acontecem com todas as áreas. E é muito importante que tenha esse alinhamento. Assim, eu vejo uma diferença, uma mudança de comportamento das pessoas quando tu desmistifica a inovação. Porque a gente tem esse mercado com muito... um dialeto meio próprio, né? Aí o benchmark, aí o networking, aí não sei o que, Então, todo esse dialeto às vezes afasta a galera que não é da inovação. Então, não vou nem entrar aqui, porque eu não sei o que se trata, não sei se isso... Cara, não sei, não vou entrar. Então, eu trago muito essa desmistificação de que inovação é isso, é fazer o novo. E qual que é o nosso momento agora? O que a gente precisa... Para onde que a gente precisa olhar? Qual que é a nossa visão de futuro? A gente está alinhado aqui com relação ao nosso futuro intencional, claro que o futuro ele pode ser... O futuro ele vem do futuro, assim, ele pode ter um futuro provável, ou aquele que a gente deseja, mas que tu não tem muito como prever, assim, né? Então, é muito importante esse alinhamento para que a gente consiga, de fato, construir, co-criar. Eu acredito que inovação ela é co-criada. Ela tem que partir de uma multidisciplinaridade, de mais pessoas. Não existe o gênio criativo, que é o cara que faz tudo sozinho, vai inovar e vai fazer acontecer. Não. Tu vai ter um parceiro, um fornecedor, alguém que tem que comprar a tua ideia, literalmente, alguém que tem que te influenciar, né, o mercado com a tua ideia, enfim, ou com o teu negócio. Então, eu vejo muito por aí, assim, que cocriação é uma palavra-chave da inovação, assim. E aí eu preciso aproximar. Eu não posso afastar as pessoas com um dialeto próprio, até evito, às vezes, falar muito trazer muito termo em inglês e tal, para não gerar esse afastamento, assim. Claro que em algumas outras oportunidades a gente pode ir mais a fundo em algum tema e tal, mas quando a gente quer agregar, trazer as pessoas junto, acho que é super importante entender o contexto e minimizar assim, qualquer tipo de objeção, sabe? Legal. Hoje, pensar assim, olha, trouxe a questão da inovação, duas coisas antagônicas e complementares, né? Mas assim, né? A questão falou lá no início, né? A respeito até do design, né? Ter a sua criatividade, ter aquela, né? Mas também o feeling, né? Tu usou o feeling e o data-driven, né? Direcionado a dado, né? Orientação a dado para isso. Eu acho que isso é muito, muito bacana, né? Mencionar, porque assim... E eu vou trazer um relato meu, pessoal, né? Eu sempre, apesar de ser nessa mente racional, sempre tive bastante criatividade em nada artístico. Né? Já me aventurei pela música, coisa e tal, mas assim, né, o talento não estava ali. Mas criatividade em criar uma ideia, uma inovação, um pensamento, etc. Só que durante muitos anos foi uma criação eu-centrada. Né? O que eu acho, eu acho isso aqui vai ser incrível, era incrível para mim, era incrível para ninguém. Sim. Né? E aqui tu traz um elemento de questão de orientação para dados, para também perceber o que de fato está ali, né? Trazendo. E depois de um tempo que eu comecei E quando eu percebi isso, para mim foi maravilhoso, porque eu parei de gastar energia em coisas que eu ficava tentando achar solução lá, criar a lâmpada mágica, quando na verdade se eu só perguntasse para uma pessoa, eu estava ouvindo a pessoa me dava... Às vezes ela não me dava ideia, mas a resposta dela me fazia eu pensar em algo muito melhor que eu jamais teria pensado sozinho, e que também entra a questão da cocriação, né?
Como é que tu vê essa dinâmica assim acontecendo dentro né, do dia a dia? Dia a dia aí de inovação, essa orientação, que tu vê que está acontecendo, que está dando certo, que tu vê que não dá errado, que dá errado, que a pessoa faz de outro jeito. Tu diz assim no sentido de negócio, assim, ou de criatividade? De aplicar. De aplicar isso, de aplicação de inovação que de fato o cara consiga usar no negócio dele, né? Porque assim. Sim, eu acho que assim, do ponto de vista dessa estruturação de uma inovação formal, né? Por exemplo, a Fruc sempre inovou no mercado. Pô, a empresa tem 100 anos, 2024 completou 100 anos no seu melhor momento. E não tinha uma área de inovação estruturada, formalizada. Isso foi acontecer em 2024, no melhor ano da empresa, quando eu entrei na companhia. E tu imagina, eu entrei e fui, né, entender o contexto e tal, e era noticiário, assim, Fruc batendo recorde, faturamento, nova fábrica, e não sei o quê. Eu, cara, como é que eu vou conectar com inovação uma empresa que já inova, né? Como é que isso está acontecendo lá dentro? E é muito da cultura organizacional. Trabalhar inovação na Fruc é muito tranquilo, porque as lideranças, as pessoas, elas já estão preparadas, muito por conta de uma visão empreendedora lá do Sr. Nelson, que é o nosso presidente do conselho hoje, que ele tem uma sabedoria incrível, assim, e que ele fala muito sobre propósito, sobre pessoas, que faz toda a diferença. Quando tu fala, tem um alinhamento pelo propósito, muda tudo, muda o jogo, assim. O que precisava uma empresa como a Fruc, que já tinha uma trajetória, já tinha uma inovação ali acontecendo de diversas formas na empresa? Estrutura de inovação aberta, programa estruturado, orquestrar o formato daquela iniciativa, né? Então, orquestrar as iniciativas de inovação, trazer isso para uma visibilidade de gestão, e aí maturidade de números, de dados, de mensuração de inovação. Tanto o ROI, né, de retorno de investimento, quanto o ROL, né, que é o retorno em aprendizagem. O que a gente aprendeu com tal projeto em tal ano? Por que deu errado? Será que daqui a pouco a gente não pode voltar a entender isso numa nova abordagem? Então, assim, aplicar inovação no negócio, existem várias ferramentas hoje que facilitam muito a solução de qualquer problema que tu tenha através de um ecossistema de inovação via startup, via Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, tem ferramentas e frameworks para isso. O mais difícil e desafiador é a cultura, trabalhar cultura, comportamento e liderança, porque a liderança tem o crachá, né, do líder, mas também tem o comportamento do líder. Então, uma liderança é um comportamento. Às vezes eu posso contratar um líder que não é uma liderança. E eu posso ter uma liderança que não é líder no crachá. Então, entender assim que a cultura e as pessoas, a inovação parte das pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio, porque ferramenta e programa de inovação aberta, fechada, isso existe disponível, né? Então, é que nem criatividade, está disponível por aí. O processo criativo, o método, mas ter um comportamento, trazer os insights, tangibilizar isso em novos modelos de negócio, novos produtos, novos processos, aí tu precisa de pessoas. Nossa, muito legal, porque às vezes até fico esqueço do que eu quero perguntar, porque eu fico pensando no que tu acabou de falar. Eu dei uma volta na tua... Agora pensando assim, tu me perguntou uma coisa, eu nem sei se eu respondi, mas lá na tua pergunta, tu falou sobre o teu comportamento assim, de criatividade, criação, que era uma coisa muito de dentro, assim. E eu tenho pensado muito sobre... Eu brinquei do Data Driven, né? Cara, a inspiração e a intuição é um dado, né? É um dado. Né? Claro que você tem que entender da onde que vem e tal. Às vezes tu não entende. Até porque eu acho que aí, né, quando tu falou lá atrás sobre feeling, me remeteu a algo que fazia tempo que eu não pensava sobre, né, mas que, assim, o que eu vejo, né, como que é o feeling, né, o feeling e aí eu trouxe, para design, mas pode ser o feeling de, não sei se esse caminho, passo que eu vou dar no meu negócio é o certo, é um feeling, é um sentimento, eu não sei. Todo feeling, na minha percepção, ele é uma soma de experiências já vividas
vida e que naquele momento o nosso inconsciente está trazendo para aquilo. E esse feeling ele pode ser real, imaginário, pode ser um feeling do que algo que eu vivi, ou pode ser um feeling de, sei lá, desde que eu ouvi alguém com uma experiência tal, né? Mas é um feeling. Só que essa informação que está vindo, ela entrou, né? Assim, não tem como o que tu tira. Se eu não botar água no copo, eu não vou tirar a água do copo. Primeiro a água entra, depois ela sai. Então, para esse feeling, né, um momento ele entrou. E aí eu vejo, para mim, assim, né, quanto mais você consegue adquirir experiências, repertório, que em sinônimo de que tu falou lá no início, né, repertório, mais coisas eu tenho aqui dentro para os feelings serem mais acurados, né, mais precisos. Sim. Porque às vezes eu posso só trabalhar assim, por outro lado, não, eu só faço uma gestão por feeling, né? E às vezes acontece, as empresas em gestão é por feeling, né? Eu acho que tá bom, eu sinto que tá melhorando, sinto que tá ruim, né? Só que se eu não tenho muito recurso ali dentro, meu feeling pode ser também raso, né? Mas quanto mais eu botar, esse feeling se torna mais enriquecido e eu também poder ouvir esse feeling. É um ajuste fino ali, né? Abrir espaço para tu escutar o teu feeling, assim, e tua intuição, o teu sentimento naquele... Pô, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala muito de feeling, assim, o cara teve o dedo do negócio, a mão pro... Cara, por quê? Porque tu já teve uma bagagem gigante, o teu inconsciente, com certeza, trabalhando ali, o teu inconsciente criativo ali, para conectar pontos. E eu vejo muito que, cara, repertório, benchmarking, fazer pesquisa de mercado, isso traz muita bagagem, mas abrir um espaço também para tu ter escutar esse feeling é importante. É claro, no dia a dia dos negócios a gente não tem muito esse tempo e eu acho que o processo criativo estruturado, ele te ajuda a definir um prazo para isso. Isso tem que acontecer porque tu tem que ter um processo criativo, uma fase mais divergente, tu tem que entender esses tempos também, assim. O desafio é conectar isso na dinâmica do negócio, assim. Então, no mundo dos negócios, esse feeling, eu vejo que é um ponto bem chave, assim, ainda mais de diferencial, né? A gente fala muito de diferencial aqui, e eu acho que o diferencial criativo é aquilo que tu não consegue copiar de forma fácil. Não consegue copiar a reputação, teu diferencial criativo. E aí que tá um pouco do teu feeling, da tua bagagem. Então eu sempre penso muito por ali, porque, por exemplo, com óculos de madeira que eu produzi ali, comecei em 2012, eu lembro que nasceu uma empresa bem pertinho do ano de lançamento, no Rio de Janeiro, muito parecida, com a mesma proposta, e eu, e agora? Né, já tô aqui super animado, evoluindo e tal. Cara, os caras captaram os mesmos sinais, assim, sabe? E traduziram isso também no background de design, eles tinham uma pegada de criatividade também. Só que cada marca tinha a sua vibe. E aí tem outra palavra que a gente usa em inglês, que é vibe, né? O que é vibe? É o feeling, assim, é esse diferencial criativo, né? Então, acho que isso é difícil de copiar e é um... E eu já vi sobre isso, né? A questão de... É uma teoria que eu vi há muito tempo atrás e eu posso estar, quando eu for reproduzir ela aqui, cometendo várias distorções dela. Mas que uma inovação, uma ideia inovadora, em média já tem no mundo, se não me engano, é um número que eles botaram, acho que era 6, 7 outras pessoas pensando na mesma ideia e que não se falaram, porque captar essas informações ao mesmo tempo. É o que, por exemplo, o exemplo mais notável dos irmãos Wright e o Santos Dumont, né? Então, assim, outro momento, né, da evolução, né? Não tinha internet aí para essa troca de informação ser mais rápida, mas que isso acontece porque justamente captando esses sinais, né? Deixa eu só dar um recadinho para a galera antes da gente continuar nosso papo, que é o seguinte, gente, nós estamos aqui, né, nosso Breedercast, e aproveitar esse momento aqui para falar 2 recadinhos. Primeiro, dia 12 de julho, nós teremos em Guaporé o maior evento de diferenciação de negócios da Serra Gaúcha, o Congresso Breeder 2025.
teremos a ilustre presença do Rodrigo aqui, que será um palestrante, vai estar falando sobre inovação. E nós juntamos um time, né, de especialistas, pessoas para trazerem elementos para que o dono de negócio, desde o pequeno negócio, o médio negócio, até pessoas que estão trabalhando dentro da empresa e que querem ser profissionais diferenciados, como que eles pensam, como é que ferramentas que possam diferenciar seus negócios, porque cada vez mais concorrência, cada vez mais tributação, desafios. A gente sabe que o brasileiro também é bom de lidar, porque toda hora tem desafio para empreender e tudo mais. Então, um time de palestrantes falar sobre inteligência artificial, falar sobre diferenciação, inovação, cases de sucesso. Teremos lá nossos convidados, o Rafael Sobis vai trazer um pouquinho da sua experiência, como se diferenciou desde a época de jogador multicampeão a hoje um empresário serial, né? E o Luciano Potter também estará lá trazendo com a importância de justamente isso, de estar aberto para o mundo, percebendo as informações, como é que a gente consegue usar isso e trazendo uma pegada muito leve, né, em formato de histórias que vai trazer dentro desse evento. Então, as inscrições estão abertas, são limitadas, afinal de contas, o espaço é físico. Então, na descrição aqui desse episódio já tem um link aí para você se inscrever. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação. Aí quem achou que eu ia me esquecer de novo, não, tá aí, ó. Lembrei de falar, boa, né? Boa. Formato novo, né? Cara, isso aqui é segue, inscreve, como é que é? Arrasta pra cima. Como é que é esse negócio? Aí o cara entrega a idade também nessas horas. Tá? Então, para a gente continuar, nosso papo falando de inovação. E aí, falando sobre inovação, Rodrigo, como tu falou, acho que a inovação, né, tem vários níveis de inovação, o tanto quanto eu quero inovar, né? Às vezes algo disruptivo, até mudar o modelo de negócio, algo melhoria. Como é que tu vê, assim, para trazer um pouquinho de clareza para quem está nos acompanhando aqui, né? E às vezes está lá tendo um negócio tradicional e tal, e pensar, como que eu posso inovar dentro daqui? Será que é o quê? Que níveis que eu posso ir? Eu posso para que a pessoa tenha mais informação para ver assim, cara, ideias. Agora eu tive várias ideias onde eu posso inovar. Às vezes desde uma inovaçãozinha pequena até uma inovação maior, assim. Dentro da tua experiência, o que tu vê dentro de uma empresa que a empresa pode pensar em inovação? Cara, a gente meio que já respondeu assim aqui na conversa, que é olhar para o cliente. Acho que toda empresa que olha para o cliente, ali está a maior fonte de insights para o teu negócio. Então, uma Fruc, por exemplo, que tu tá com um negócio de 100 anos, que tu tem uma experiência, uma bagagem muito grande, tu escutar o cliente, traduzir pelo que tu já tem no radar, conseguir pegar alguns insights, conectar com o teu time de especialistas de inteligência de mercado, de produto, de marketing, de branding, cara, tem um poder gigante. Então, qualquer negócio, por menor que ele seja, se ele escuta o cliente, estão ali teus primeiros insights. Na Fruc a gente tem uma lista de demandas, dores e aspirações do cliente que geraram um roadmap ali de entregas, né, de soluções para o cliente que a gente está perseguindo, porque veio de uma escuta ativa e de uma tradução dos insights que os clientes nos trouxeram em insights de negócio, de novos produtos, de novas soluções, e isso é muito poderoso. Então, acho que começar escutando o cliente é um caminho muito, muito certo, assim. Eu vejo que esse pode ser o primeiro ponto. Todo mundo que emite nota fiscal emite para alguém. Pode até ser para do governo, mas alguém está ali precisando daquilo. Então, eu acho que escutar o teu cliente é a chave, assim. Legal. E tu tem alguma... Vai pegar nessa tua vasta experiência ali com inovação, alguma inovação que foi feita, seja na Fruc, seja em outro lugar, qualquer, que te marcou, assim, sei lá, por algum motivo te marcou muito e diz assim, cara, aquela vez foi legal. Um que me marca muito, tem uma que é muito técnica, assim, que me veio na cabeça agora, mas que eu levaria muito tempo para explicar. Só que tem uma que é muito popular e que está muito presente no meu dia a dia, que é o Fruc Berga. Fruc Berga, para quem não sabe, hoje faz parte do portfólio da Fruc, é o nosso refrigerante de guaraná com bergamota, e que ele era sazonal, né? Então, todo inverno e tal, aparecia ali o Fruc Berga como sazonal e tal, e a gente tinha muita pressão dos
dos clientes e consumidores, onde é que eu acho o Fruc Burger? Como é que eu consigo comprar o ano inteiro e tal? Ele é sazonal, ele é só ali e tal. E também uma escuta ativa com o nosso cliente, a gente hoje colocou ele como portfólio de produto pro ano inteiro. Então ele está no nosso... já pode comprar o ano inteiro. Só que esse veio dessa experiência de escutar o consumidor, baseado também em análise de mercado, em estudos que a gente já tinha, alguns insights que estavam mapeados, mas que a gente faz um 1º de abril, que tinha uma caixinha de pergunta na rede social, assim, do tipo, cara, na verdade a gente acho que lançou um sabor era um sabor inusitado, agora não vou lembrar qual que é, mas era algo tipo fruque quentão, pinhão, alguma coisa assim. E aí, era 1º de abril, e daí, cara, começou a vir várias sugestões, né? Imagina fruque tal, imagina tal sabor. E veio muito fruque berga, fruque bergamota e tal. Então essa é uma história que rola nos corredores da Fruc, assim, que eu acho fantástica, porque envolve o nosso feeling, nosso ali radar de inovação, insights, mas também uma escuta ativa que ela foi provocada por uma brincadeira numa rede social, que veio muito insight ali, reforçando, né, uma prova social daquilo que a gente estava validando. Não era uma validação específica, mas veio ali, e aí a gente trouxe isso num olhar de negócio e, cara, esse é um produto que ele tem um potencial grande. E hoje ele é um super sucesso. E volta e meia eu tô em algum lugar e o cara fala, como é que eu consigo comprar um Fruc Burger? Aí eu posso falar, não, agora tu consegue comprar o ano inteiro. Então, acho que essa foi uma que eu gosto bastante de lembrar, assim. E as águas saborizadas da Fruc, falando em Fruc, assim, que a gente abriu o mercado e, cara, o mercado da Fruc é competitivo, é dominado por grandes players multinacionais e tal, então é difícil de tu trazer inovação em produto, de tu conseguir abrir mercado e apostar num novo comportamento de consumo. E foi isso que a gente fez com a água saborizada e que deu super certo, e a gente viu um super movimento de mercado nesse, sabe, segue o líder, sabe, seguindo essa inovação, assim. Então, claro que já existia esse produto em outros mercados, assim, mas aqui a gente foi bem pioneiro, então isso é algo que foi bem significativo, assim. Nossa, eu acho que quando a gente fala de assim, tu tá ouvindo o cliente, sei lá, eu me boto no lugar de talvez quem tá ouvindo e as vozes da minha própria cabeça também, né? Porque é o seguinte, você vai lá, vou ouvir o cliente, né? Mas assim, talvez pensar, mas para eu ouvir o cliente, o que eu tenho que fazer? Vou ter que trazer uma pesquisa, vou ter que chamar alguém para entrevistar, vou ter que ligar pro cara para perguntar, vou ter que fazer... Se bem que hoje até pesquisa tá cada vez mais fácil de fazer, né? Então, assim, como é que eu vou coletar esses dados? E tu vê uma inovação de um story, né? De um story veio uma ideia, e aí vão conectar, às vezes... Por que eu ressalto isso? Como essa informação ela vai estar ali. Às vezes onde a gente não está esperando. Eu não sei se o story foi feito com esse objetivo de achar uma inovação. Será? Com certeza não. Não foi. Não. Uma brincadeira de 1º de abril. Uma brincadeira. E vem uma inovação. Então, isso o fato de mencionou, já ressaltou, na questão de estar ouvindo o cliente. Nós temos várias situações que a gente pode estar ouvindo, às vezes, e muitas delas vão vir sem querer. Né? Sim. Mas aí que eu acho que vem a cultura de estar ouvindo ele. Porque tu pode ouvir em várias situações, às vezes até numa brincadeira, e dizer, opa, ali tem um negócio. Aqui tem um negócio. Mas também é importante de lembrar que em rede social tem uma turma do barulho, assim, também quando acontece algum fato e tal, que faz barulho, mas que às vezes não representa ali o teu cliente ou um percentual ali do teu negócio, uma amostragem confiável e tal. Então, eu gosto muito de lembrar, assim, que pesquisa de comportamento tem muito da bagagem do pesquisador. Se tu vai fazer uma entrevista em profundidade, tem que fazer as perguntas certas. Conhecer o negócio, conhecer o mercado, conhecer aquele contexto. Então, a gente toma muito cuidado, assim, na hora de contratar parceiro ou de ter uma pesquisa estruturada, assim, quando a gente vai a campo mesmo, porque é isso, assim, às vezes tu coleta os insights em comentários, perguntas, observações,
E aí tu puxa aquilo e vai trazendo profundidade naquele assunto, e aí tu vai validando ou trazendo insights que tu não estava percebendo antes. Então é uma ciência, assim, eu sou fascinado por pesquisa, e tem vários jeitos de escutar o cliente, assim, hoje, imagina, antigamente, eu brinquei na época do Henry Ford, era mais difícil, né? Eu achava que o cara gostava do preto e era o carro preto e ponto, acabou. Hoje tu tem várias formas de escutar o cliente, né? Então, assim como a gente tem várias ferramentas que impulsionam e aceleram a tua criatividade, acho que a gente tem que usar isso para conseguir cada vez mais estar próximo do cliente, sabe? Do consumidor e tal. Então, esse é um pouco do... Parece mais que facilita, mas também traz uma camada de complexidade, que nem tudo é... Não, e até porque traz isso pela questão que eu já vi isso, né? Eu trago esses relatos que vivenciados, assim, né? De também uma escuta de algo que alguém nos traz, que pode ser um cliente, etc., mas pode ser uma amostragem muito baixa. Ou, às vezes, além do que, essa amostragem baixa, às vezes, nem reflete quem é, de fato, a pessoa a qual a gente deve estar ouvindo. Por exemplo, assim, eu vou lá, escuto um cliente e me diz assim, nossa, vocês deviam fazer, vou pegar para abrir, vocês deviam fazer um curso de como demitir os funcionários. Sei lá, um exemplo qualquer. Né? Daí cara, pá, beleza, muito bom, realmente, né? Vai, isso aqui nós precisamos fazer. Mas daqui a pouco essa pessoa, né, assim, pô, pode ser um insight legal, mas essa é uma necessidade só dela. Ela não tem adesão. Como às vezes a gente tem a nossa ideia, eu já tive várias ideias geniais só pra mim, né, que era genial só pra mim, né, mas ninguém, né, não tinha adesão, porque a gente tem uma ideia, acha que aquilo é real, vai acontecer e bota na prática, não acontece, né, não acontece, era uma demanda específica. E também tem a questão, às vezes, a pessoa não refletir realmente quem quer atingir. E aí acho que esse é um grande cuidado que tem que ter. Por exemplo, e aí eu vou trazer em outros elementos, falando, né, que da Fruc, que é ter o meio ali, né, mas vamos trazer, às vezes, um cliente que precisa de um grau de maturidade para alguma solução. Então, um cliente vai fazer uma consultoria, um cliente que vai fazer... Vamos pegar o exemplo aqui, ó, Vencer Hub, que o pessoal vem aqui gravar um podcast. Então, assim, ele precisa de uma maturidade para chegar ali. Então, dependendo com quem eu estou falando, às vezes eu estou pegando uma pessoa que está num nível de maturidade que a resposta dela talvez não vai me ajudar. Sim. Ou ela está num nível de maturidade, às vezes, muito baixo, ou às vezes muito elevado. Então, essa clareza de entender quem, né? Para quem está sendo, né? Eu, na experiência da Preza, dos óculos de madeira, cara, é que madeira... para cada um tem um significado, assim. Para mim pode parecer pesado, ou então rudimentar, ou então, cara, super artesanal, sofisticado, único, natural. Variava de pessoa a pessoa. Eu adorava vender, colocar a barriga no balcão, assim, sabe? Porque em feira, participar com o lojista ali de alguma ação, porque tu vê o primeiro... Quando a pessoa demonstra, assim, a sua... o que tá pensando, né? Do tipo, cara, isso aqui parece pesado. Não, mas tu já pode experimentar. Aí tu experimentava, não, mas o peso é o mesmo do que um acetato. Mas ele só parece pesado. Tá, então o cheiro da madeira, nossa, me lembra minha infância e tal. Então as pessoas, elas vão atribuindo valor de acordo com a experiência delas, e nível de maturidade, enfim, ou preparação para falar sobre aquilo. E aí tinha gente, nosso óculos na época partia de R$400, de 400 a 700. Então competia com marcas grandes, né? Tinha gente que falava, cara, o preço no Ray-Ban. É o preço no Ray-Ban. E tinha gente que falava, cara, isso aqui é único e vocês é autoral, vocês que desenharam e produziram à mão. E o cara dava uma valorização enorme para isso. Então vai muito de cada um, assim. Se eu fosse ficar escutando o meu cliente, aquele, não é nem cliente, o cara não compra, né? Mas aquele detrator que vai e fala, cara, isso aqui não vale, é madeira. Aí tem outro que entende um pouco mais, ou que tem uma experiência diferente e fala, cara, isso aqui vale mais, é madeira. São as mesmas palavras, né? Então é muito disso, assim. Agora, puxando totalmente para um outro caminho, assim, lá na Fruc eu também acompanho os projetos e a estratégia ESG. E a ESG tem muito disso. Trabalhar com sustentabilidade tem muito disso, assim, eu tenho esse cuidado eu adoro a economia circular, a nova economia, empreender com impacto, negócios de impacto positivo. Só que eu me preparei
né, estudei, tenho pós-graduação, estudei isso, vivenciei isso na prática com o negócio e tal. E quando tu trabalha com propósito, é muito importante tu cuidar o quanto que tua paixão tá ali e a tua visão estratégica tá alinhada junto com o objetivo estratégico do negócio e tal. Então, muito para cuidar a mão, assim. Eu também sou apaixonado por inovação. Por mim, cara, a gente se apaixona pela ideia e às vezes... Então, assim, a gente tem que cuidar, assim. No caso do óculos de madeira, que é a minha experiência empreendendo, assim, eu era apaixonado. Até hoje sou apaixonado. Esse óculos aqui eu fui comprar o óculos. A minha esposa, ela falou, Rodrigo, eu não acredito que tu tá comprando o óculos lá na Ótica Fergens, 3 anos depois que tu vendeu, tipo assim, não faz sentido. E daí eu namorei o óculos na vitrine, assim, e daí eu pensei, não, hoje eu vou ter que comprar, porque eu não tenho mais nada, né? E aí eu cheguei na loja e, pô, Fergens é uma das óticas mais antigas do Brasil, assim, tem uma experiência gigante também. E aí fui muito bem atendido ali pela pessoa que não sabia que eu era o cara que produziu aquele óculos. E aí eu vou comprar. Azar. É estranho, mas eu vou comprar. E daí eu só perguntei assim, mas só pra entender quantos tem, assim, quantos vocês têm? E ela falou, não, esse é o último. Esse era o óculos que era a minha paixão, porque pra mim é o óculos que eu desenhei, que ficou super refinado o desenho, já tava com uma super bagagem, experiência em desenhar óculos e tal, né? E foi um produto que pra mim significou muito. E eu comprei por paixão, entendeu? Porque pra mim aquele não tinha um valor lá que, cara, não tem problema. Não tem problema. E eu acho que no mundo dos negócios tem alguns temas que a gente tem que cuidar um pouco. Futebol é uma coisa também, né? Tu trabalhar, o negócio ser futebol às vezes é complexo. Qualquer esporte que envolve paixão e tal. Mas quando tu fala de propósito, sustentabilidade, algo nesse sentido, também é importante tu dar uma cuidada para que as decisões façam sentido para o negócio, né? Então, é algo que a gente falou lá no início, né? Sobre paixão e tal, criatividade, e que colocando no dia a dia é importante tangibilizar, ter dados, tomar decisão com bastante segurança. E inovação sempre vai ter incerteza, um grau de incerteza, né? Então, antes me perguntou sobre o pequeno empresário, o pequeno negócio que para adotar inovação, para começar a trabalhar com inovação de forma mais ativa, assim, sempre vai ter risco e incerteza. E para mim é importante sempre trazer isso assim desde o início. O que a gente quer responder com esse projeto, com essa iniciativa? Quais são as incertezas que estão na mesa hoje? Que mesmo se der problema, se der errado, eu vou ter isso respondido. Então eu sei que não deu certo, por exemplo, né? Esse pode ser um resultado. Então são coisas que ajudam a tangibilizar toda essa complexidade que é uma palavra ambígua de inovação e envolve criatividade, envolve uma série de questões, né, de fatores humanos também, comportamentais, mas que no fim do dia tu tem que ter os ganhos bem mensuráveis. Assim, eu também tenho esse lado bem tangível, apesar de não ser formado em ter uma base de engenharia e tal, mas eu também gosto muito de olhar para essa evolução, para entender que tem sim uma evolução constante e que isso pode ser construído, sabe? Que legal, estou chegando no final do nosso podcast e alguns pontos aqui, né, que acho que a respeito disso está falando sobre entender a pessoa, né, também acho que também é importante, às vezes uma confusão que pode ser feita é o seguinte, às vezes uma confusão simples, que é o seguinte, isso aqui eu não compraria isso, só que às vezes essa pessoa que está dizendo isso, não é ela o cliente da empresa. E se confundir, porque às vezes eu posso estar num outro momento de vida, eu não posso, vamos supor, eu vou lá, Thiago, vou trabalhar na Chili Beans. Eu vou dizer, eu não usaria isso. Sim, mas a Chili Beans não é para mim. Thiago, beirando os 40 anos, né? Ele é já uma linha mais jovem e tal, né? Posso estar cometendo algumas omissões porque eu conheço mais profundamente a Chili Beans, mas em geral é uma marca mais jovem e tal, vai pegar. Então, se eu vou lá tomar uma decisão, né, com base no meu perfil, só que esse eu não sou o perfil do cliente. Então, às vezes isso é uma confusão que muitas vezes acontecendo, olhar para o que eu penso, mas é importante, né, se o meu cliente não sou eu, né, ponderar essa minha opinião, porque às vezes a minha opinião pode não ter aderência com quem de fato é
o consumidor da minha solução. E isso a gente fala muito no mundo do design, né? Tu não tá projetando para ti, tu projeta para o cliente. Tu coloca o ser humano no centro, mas é o cliente, é o perfil ideal de cliente, né? Porque o público-alvo, ele é o cara que tu mira, mas tu vai vender para todo mundo que quiser comprar, entendeu? Sim. Então quando eu faço mentoria de empreendedorismo e de startup, é muito isso, não vou definir o público-alvo do A ao D de 5 a 25, 30 anos. Não, mas peraí, vamos focar num que é o cara que tu vai mirar. Mas quem tiver dinheiro pode comprar, não tem problema, a gente não vai... Então tem quando eu falo com esses empreendedores que estão mais no estágio inicial, assim, eu sempre trago muito isso, assim, que, cara, tem gente que não é o teu cliente e o cara não vai entender, às vezes, teu produto, né? Então, mas de qualquer forma, assim, também é legal de ter isso no radar, né? Acho que é um pouco de maturidade do empresário, de entender o perfil do cliente, de entender que, cara, esse cara, ou essa feira, esse evento aqui, eu não vou conseguir ter aderência porque meu negócio é outro. E tá tudo certo, né? São escolhas e tal. E parece simples, mas faz toda a diferença quando tu fala em reputação de marca, posicionamento. Claro, com certeza. E um último insight aqui que eu falou, mas eu quero frisar, sublinhar, destacar, né? A respeito da cultura, né? Porque às vezes assim, por exemplo, eu quero colocar inovação na minha empresa, mas como é que é a cultura da empresa? Eu estou estabelecendo às vezes como líder, como gestor, o que for o cargo, ou a empresa, como é que é a absorção disso? Ou do nada, sempre foi totalmente tradicional, agora do nada chegou lá na mesa, ouvi o podcast, vou inovar. Né? Então, assim, trazer isso para também pensar nesse momento aí de trazer, e como é que é a minha influência ali dentro, como é que é a influência da empresa, porque isso também, no final das contas, é que eu digo assim, uma frase batida, né, que o pessoal fala assim, aqui, as empresas são pessoas e processos, né? Só se as pessoas, posso ter processos lindos, se as pessoas não estão afim, sim, o processo não acontece, ela não vai fazer o processo, ponto final, então não está engajada, então assim, por isso que elas andam juntas, né? E aqui também, né, trazendo isso, me conectou com isso, né, a importância também de olhar para as pessoas que estão aí dentro, porque senão ela vai acabar ficando só uma ideia e não vai dar frutos Sim. dela, né? Tem uma frase que agora não vou lembrar quem que falou, que é: a cultura é aquilo que as pessoas fazem sem tu precisar pedir. Cara, essa definição mudou minha percepção de cultura, assim. E quando a gente vai olhar para o mundo dos negócios, né, numa área de pessoas, de DHO, de desenvolvimento humano organizacional, é muito importante tu começar a definir quais são os comportamentos esperados do teu líder, dos teus profissionais, porque o comportamento é algo que tu consegue mudar. Olhando o podcast aqui, mudei. Cara, eu vou mudar meu comportamento. Pode ser difícil, não vai ser fácil, não vai ser confortável, mas eu consigo mudar meu comportamento. Outras coisas, assim, outros fatores, resultado. Tu não vai ter resultado mudando teu comportamento no dia seguinte. Isso vai ser uma construção. Processos, né? Alinhar isso, tu consegue construir, assim. Mas o comportamento, se tem uma equipe alinhada pela cultura, pelo propósito, pelos valores, tudo fica mais fácil, assim. Então, lá na Fruc a gente tem um trabalho incrível. A Fruc é uma das 3 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, são coisas que são uma construção de bastante tempo, assim, que coloca a inovação no centro, coloca as pessoas, os profissionais no centro do negócio também, de ter uma gestão muito pró-pessoas. A gente tem uma visão muito compartilhada do negócio. Nunca me esqueço que, conversando com a Aline, assim, com a presidente da Fruc, ela conta que o senhor Nelson, né, que é o atual presidente do conselho e pai da Aline, ele chamou a Aline assim para uma conversa quando a Aline trabalhava em outra empresa e convocou ela para trabalhar na Fruc. E aí ela falou, como assim, né? Uma empresa, a Aline estava com uma carreira já bem encaminhada e tal. E aí ele falou sobre o sonho dele, de ver a Fruc participando da tua vida, da vida das pessoas em todos os momentos, trazendo alegria e tal. E aí esse sonho dele, ela comprou, foi compartilhado por ela, assim, sabe? Ela pegou isso para ela e de alguma forma isso lá na Fruc é muito difundido. Todo o resultado de meta que a gente bate a cada mês sempre tem pequenas rituais que a gente faz para compartilhar esse sonho, que é tem o Celebra Fruc.
que todo mês que a gente bate o resultado, tem lá uma live, né, que a Aline, uma mensagem do CEO, da CEO, que ela fala, parabeniza, traz uma palavra, sabe, de reconhecimento para as equipes. Cara, isso é muito legal, porque coloca todo mundo no jogo junto, traz o brilho no olho, dá alta liderança, compartilha isso com essa conquista com os profissionais. E eu tô na Fruc desde o início do ano passado, todos os meses praticamente a gente celebra mês após mês, e normalmente é um resultado histórico, assim, tipo, melhor abril da história, melhor maio da história. Então são coisas que estão acontecendo assim lá na Fruc que são inacreditáveis, mas que vem muito dessa construção de pessoas e no ambiente dinâmico que a gente vive, né, que a gente falou do medo de ficar de fora e não sei o quê. O propósito é algo que não pode mudar. E aí quando tem uma constância de propósito, que é uma frase que o Sr. Nelson fala muito, assim, que é constância de propósito é o que te dá ritmo para um crescimento saudável, né? Não é à toa que a Fruc tem 100 anos. Isso não pode mudar, porque isso é que vai te impulsionar, seja o modelo de negócio que for, tu tá ali sempre construindo o teu propósito, né? Então, não por acaso é um sonho que eu sonho junto, né? Porque é algo que desde que eu empreendi o meu próprio negócio, eu não me identificava tanto com uma gestão, um estilo de gestão, um negócio, uma estratégia de negócio que tivesse todos esses pontos, né? Desde dos valores até o comportamento das lideranças e tal. Então é algo que eu tô bem, bem feliz assim, de fazer parte. E a inovação entra aí para trazer uma visão sistêmica de tudo isso, olhando para o futuro, sabe? Que legal. Se vocês repararam ali, né, mas tu percebeu o brilho no olho quando a gente tá falando de propósito, cara, pessoas, né, aquela essência do ser humano, aquilo que move as pessoas, isso é a grande diferença, se nota aí, muito legal esse teu relato aí de uma empresa centenária, tão querida aqui pelos gaúchos, né, trazendo isso, e a gente começa a entender os porquês, né, então... Gente, estamos encerrando nosso episódio, a gente falando sobre inovação, Rodrigo Cury, e que vai ser um prazer, ansioso pela tua palestra no Congresso Breeder, lá em Guaporé, dia 12 de julho. Se você não garantiu seu ingresso, garante. As inscrições são limitadas, porque, obviamente, o espaço é físico, né? Então, nessa descrição aqui desse episódio tem um link. Fica ali, se você não seguiu o canal ainda, segue, ativa a notificação para receber os nossos podcasts, muito mais conteúdo aqui para você. Rodrigo, muito obrigado, valeu. Prazer esse papo, foi uma aula aqui, uma mentoria. Pô, até o congresso, né? Então eu tô super ansioso também de participar uma iniciativa que foge da região metropolitana, que vai para um local que tem um potencial incrível também. Então eu tô super ansioso. Obrigado pelo convite. Maravilha. Até lá. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima.